mas nós vamos aqui nos ater em determinados pressupostos. Repare que quando nós estamos a falar de integração regional, zona livre de comércio, na qual Angola passa a perfilar, é apenas um assentamento daquilo que tem a ver com os ideais dos protocolos, não é? Que são assinados pelos Estados-membros. Angola já tem vindo a fazer negócio junto aos países que perfilam essa zona da SADC. Angola já tem vindo a fazer. Aqui apenas é uma cooperação, não é, do ponto de vista integral, onde de facto deve-se respeitar alguns princípios legalistas, no sentido de que Angola venha a fazer parte desse comitê, não é, do comércio livre. Repare que nós estamos a falar de uma área ligada especificamente a áreas econômicas. Aqui é mesmo olhar para a economia. É olhar, por exemplo, a integração da Angola, sim, mas qual será o verdadeiro impacto junto desta integração regional? E acreditamos que é um bem-aja, sim, mas é importante que nós analisemos aqui determinados fatores, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Repare que eu vou trazer aqui uma visão que é trazida no ambiente de negócio, na área do empreendedorismo, e aqui é a visão econômica, é a visão na qual o Estado angolano deverá também olhar nesse cenário. É olhar para o ambiente de negócio e perspectivar 3 ou 4 nuances, do ponto de vista dos fatores positivos, do ponto de vista dos fatores negativos, e depois olhar neste ambiente de negócio o que é que nós podemos oferecer, o que é que nós podemos receber. Mas para que nós ofereçamos alguma coisa, nós temos que olhar para aquilo que são as nossas forças. O que é que nós temos? Depois temos que olhar para as nossas fraquezas. O que é que nós não temos? E depois temos que olhar também para 2 grandes pressupostos, do ponto de vista das oportunidades de fazer parte desta integração regional de livre comércio e, obviamente, também as ameaças. Então, é aqui onde o ambiente de negócio é trazido. É aqui onde nós temos que olhar, sim, para a pauta aduaneira da SADC. Tem que haver uma análise profunda. Quais são os nossos ganhos? O que é que nós podemos tirar de proveito? O que é que nós podemos oferecer? E eu dizia logo de antemão que nós já temos vindo a fazer negócio com os países da região. E vai ser sim um ganho se de facto nós aproveitarmos que nesta região da SADC estamos a falar de cerca de 300 milhões de habitantes. E se são 300 milhões de habitantes, são 300 milhões de consumidores. Agora, nós temos que olhar para aquilo que eu dizia, o cenário econômico no ambiente de negócio. Junto desse cenário, vamos olhar para os tipos de negócio. Agronegócio, conforme disse Angola, na área da agricultura, olhar para a segurança alimentar. Temos que olhar, por exemplo, para a questão do comércio. O que é que nós vamos oferecer? O que é que nós vamos vender? Temos que olhar para a área do extrativismo. Não é? Nós já temos vindo a fazer negócio na área do petróleo. E a ideia do Poder Executivo é substituir o petróleo e começar a diversificar em outras áreas para podermos então ter um ambiente de negócio. E depois, claramente, na área da manufatura, infraestruturas. E aqui vamos trazer a nuance, por exemplo, nós podemos começar a vender energia a esses países. Aqui o Congo são 100 milhões de habitantes, são 100 milhões de consumidores e tem um problema de rede elétrica. Se nós começarmos a olhar para esses setores com verdadeiro sentido de ver, aí sim nós vamos começar a olhar para ganhos. Não importa aqui Angola fazer parte de comitês de integração regional, quando de facto não olhar para os elementos que nós trouxemos aqui. Não que sejam os ideais, mas é importante que se entenda nesse cenário de ambiente de negócio. Pontos fortes, pontos positivos, olhar para o que nós vamos oferecer, o que é que nós vamos receber, as ameaças, as oportunidades, para que de facto tenhamos nesse livre comércio um ambiente de negócio saudável e claramente começar a colher os frutos. Mas isso é preciso que haja produção interna. A política não se faz sem que nós olhemos para a economia. Quem fomenta a política é a economia. E aqui a ideia da geopolítica, do ponto de vista da geoeconomia, do ponto de vista da geoestratégia dos recursos naturais, é aqui onde nós temos que começar a ver o que é que nós temos para poder vender para o A, B e o C e de facto começar a repercutir do nosso lado o tal cujo desenvolvimento, porque a integração regional é também olhar para a integração regional do ponto de vista do continente africano. E se nós estamos a olhar para o impacto
de Angola junto dessa integração, ali começamos a ser vistos no panorama internacional de um país diferenciado. Então, essa é a visão da integração de Angola no livre comércio. Mas dizer que, para terminar, Angola sempre foi fazendo negócio, ou tem vindo a fazer negócio, muito antes de fazer parte desse comitê de ministros que foi realizado, e que bem haja, conforme disse o colega Angola, e nós aqui também assinamos embaixo, mas é importante que se analise os pressupostos da pauta aduaneira da SADC, que foi editada, salvo erro, em 2019. Temos que ver o que é que nós vamos tirar de proveito, olhar para as ameaças, olhar para os nossos concorrentes, o que é que vamos oferecer, o que é que se pode vender, para então, de facto, nós começarmos a olhar aqui para o crescimento econômico e, claramente, começar a olhar para o desenvolvimento e o progresso social. Sacoela,